nas melhores vibrações de amor e de paz. Então, queridos irmãos, nos reunimos nesta manhã, em nome de Deus, nosso Pai, e do Mestre e amigo Jesus, juntamente com toda a equipe espiritual desta casa, para celebrarmos esta manhã o Evangelho de Jesus, com o nosso querido irmão Lidiano. Que possamos bem compreender, refletir e colocar na nossa vida esses ensinamentos, que com certeza auxiliará no nosso progresso e na nossa evolução. Que assim seja. Muito obrigada, amiga. Então, chamo nosso irmão, nosso amigo Lidiano Alves, para essa reflexão aí sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sua análise e sua estrutura. Esse nosso irmão querido. O que ela falou elogiou, nem tanto. É querido, sim. Então, fica à vontade, Lidiano. Eu só vou apagar a luz do meio para ficar para visualizar quem ela não. Pode apagar meio. Então, um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Somos todos muito bem-vindos a essa casa que nos acolhe, com tanto carinho, com tanto esmero, com tanto amor. Durante tantos dias da semana que acolhemos a tantos, hoje somos nós acolhidos. Meu muito obrigado pela confiança na diretoria, por me confiar um tema tão desafiador, ao mesmo tempo que me proporcionou um grande aprendizado. E não se engane, quem está aprendendo sou eu. Nesse tema de hoje, também não se enganem, nós não vamos passar simplesmente por teoria, nós vamos conhecer um pouco sobre Kardec, sobre a sua intimidade, um pouco do dia a dia, como é que se deu a elaboração dessa grandiosa obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para isso, será necessário que nós remontemos no tempo e retornemos a 1863, e o ano não está errado, 1863, onde Kardec começa a elaboração dessa grande obra. E essa obra não é um simples livro, é todo um estudo metódico do nosso codificador. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele possui um nome um pouco mais extenso. O Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Logo que nós abrimos a contracapa dessa obra, nós nos deparamos com essa informação. Então, Kardec, muito criterioso, cuidadoso com a informação do que o livro iria tratar. Então, são chegados os tempos. O ser humano durante séculos se debruça em métodos, em critérios, em formas para alcançar a felicidade. Para alcançar então aquilo que nem ele sabe que ele busca. Uma paz, mas que paz é essa? E novamente, no ano de 1863, esse professor, esse educador, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso codificador Allan Kardec, recebe uma incumbência, uma missão. Ele que era um dos componentes da pleiade do Espírito de Verdade, ele encarnado, recebe essa incumbência. Poderia ter negado? Poderia. Mas como o Espírito de Verdade o adverte, outros fariam a missão, fariam o trabalho. E para nós, que bom que Kardec aceitou, porque Kardec é o bom senso encarnado. E Kardec então recebe a seguinte orientação
para a elaboração de toda a doutrina como um todo, em especial essa obra, que ela é uma obra ímpar e que incomoda a muitos naquele momento em que ela, principalmente quando ela foi lançada. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. É uma música, uma grande obra a ser realizada. Tomai da lira, fazei uníssono vossas vozes, e num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Irmãos, homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do vosso Pai que está nos céus. Senhor, Senhor. É uma música. Já perceberam? Um hino sagrado, tomai da lira, uma única voz, espalham-se pela superfície da terra, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Após debruçar-se sobre muitos conteúdos vindos de todos os lugares, após meditar sobre esses conteúdos, Kardec percebe que há uma lei que rege a tudo, uma lei divina, uma lei natural. Há uma lei, e que o homem sofre há milênios por se desviar dessa lei. Prefere a materialidade, o poder temporal, do que o poder atemporal, do que os tesouros que nós devemos angariar ao nosso coração. Esses somos nós, seres humanos. Kardec então percebe que existe essa lei, a lei divina. E na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe que o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então nós temos uma lei. Temos uma lei. Mas e o livro? Onde é que está escrito essa lei de Deus? Onde é que está registrado? Alguém já registrou? Me diga qual é o livro, que aí nós compramos o livro, compartilhamos, porque seria de grande valia para todos nós. Onde está escrita a lei de Deus, Kardec pergunta? Na consciência. Então nós temos a lei de Deus já escrita, e ela está escrita no grande livro da nossa consciência. E Kardec pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Ele esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Mas aí é necessário um professor. Porque nós temos a lei, nós temos o livro escrito já em nós, mas é necessário um professor, mas não somente um professor que com palavras ensine, mas que principalmente com exemplos, com a sua vida nos ensina. Por isso ele é o modelo, por isso ele é o guia. Qual o tipo mais perfeito? Jesus.
E aqui nos permitimos avançar, porque todos já conhecemos, né, esses conteúdos. Jesus é esse tipo mais perfeito. Então nós temos a lei, nós temos o livro e nós temos o professor, para nos lembrar e nos direcionar em direção a essa lei. E nós nos desviamos em função da materialidade. Mas aí há um problema, na verdade 2 problemas. Primeiro problema é que nós não nos recordamos desse professor nos ensinando. Naquele momento nós estávamos ocupados com outros afazeres, muito preocupados com outras questões, e não percebemos. Talvez escutamos, vimos passar, mas não demos muita importância. Então nós não lembramos do ensino desse professor. E o segundo problema é que se nós sabemos que tudo está no Novo Testamento, qual a utilidade da doutrina espírita? Ai, que audácia essa pergunta! E Kardec fez essa pergunta, acreditem? Qual a utilidade da doutrina espírita? Na questão 627, Kardec pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, olha a lei divina, o professor ensinando a lei, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Resposta: Jesus empregava a miúde a sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para o mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos as que a praticam. Pesado, né? A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Confundimos os orgulhosos, olha a mensagem do início. Confundimos os orgulhosos e desmascaramos os hipócritas, os que vestem capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa protestar ignorância, e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus ensinou. Olhem de quem Kardec estava sendo assessorado. Que pleiade era essa? Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor das suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. A partir daqui, Kardec então percebe que seria necessário voltar aos textos bíblicos e entendê-los, explicá-los à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é uma chave para que nós possamos então compreender, entender, né, essa completude, o ensino e a vivência de Jesus. Mas não basta ter essa chave, não basta. Não basta achar essa chave muito bonita. É necessário utilizá-la. Kardec elabora então um programa de ensino, um programa para relembrar as leis divinas escritas na nossa consciência. Deixa eu só tirar a música aqui só um pouquinho, por favor. Pronto. Não estou competindo com a música, né? Não entrou? Fui mexer, viu? Só um instante, por favor. O que será que não faz? Acho que vai ter que fechar o slide aí novamente. É? Agora tem que dar um tempinho para ele. Vamos voltar, né?
pode, Maria? Então, Kardec elabora um método. Ele possui um critério. E durante muito tempo, estudiosos da doutrina espírita se debruçaram sobre esse tema. Que método é esse que Kardec usou? E aqui é bom deixar bem claro que esses esforços que nós trazemos hoje, essa estrutura desse método utilizado por Kardec, é uma tentativa, né, gente? Não tem anotação sobre isso. Kardec, essa parte Kardec não deixou anotado. Então, deduzimos, através da obra, uma estrutura. E é o que nós passamos, então, a passar. Kardec diz assim: agrupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas e de modo que decorram uma das outras tanto quanto possível. Isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para nós entrarmos propriamente no assunto, é necessário nós falarmos sobre a sua origem. Da mesma forma que quando nós observamos um grande rio, um oceano, nós muitas vezes não imaginamos que há vertente, que há rios, que há fios de águas que iniciam na sua nascente e que vão se juntando para formar o grande rio. Então é interessante nós voltarmos às origens de como nasceu essa obra antes mesmo de nós analisarmos a sua estrutura. Então, Kardec elaborou essa obra em meados de 1863, e aqui nós vamos ser bem metódicos realmente com toda essa informação, até para o nosso conhecimento, nós vamos passar rápido, né? Não vamos nos deter muito. Os registros dessa elaboração dessa obra. No livro Obras Póstumas, na segunda parte, nós temos então, no dia 9 de agosto de 1863, tem o nome da médium, inclusive, ali, abreviado, Kardec recebe uma nota, uma mensagem, e diz assim: eu a ninguém dera a ciência do assunto do livro a que eu estava trabalhando. Conservara-lhe de tal modo em segredo o título que o editor, o Sr. Didier, só conheceu na impressão da obra. Esse título foi, a princípio, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, por efeito de reiteradas observações do Sr. Didier e de algumas outras pessoas, mudei para o Evangelho segundo o Espiritismo. Mudei. Olha a flexibilidade do codificador. Assim, as reflexões contidas nas comunicações seguintes não podem ser tidas como fruto de ideias preconcebidas do médium. E ele pergunta: que pensais da obra em que trabalho nesse momento? Vou fazer uma pincelada, tá? Este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, mas também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Mas à frente ele vai dizer assim: acaba a tua obra, é o Espírito de verdade falando, acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos Espíritos que são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Mais abaixo ele diz assim: ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sobre a tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo que fostes feliz até o presente, mas é chegada a hora das dificuldades. Já teria desistido. Sim, caro mestre,
Chamou Kardec de mestre. Sim, caro mestre. Prepara-se a grande batalha. O fanatismo e a intolerância, exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda, vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é a das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Aqui, nós vamos ter contato a partir de agora com 3 cartas, muito rapidamente, com 3 cartas que foram publicadas no Reformador. Agora, se não me engano, é julho de 2014, tem a referência logo em seguida das cartas. Julho de 2014, no Reformador, por uma pessoa que postou, fez o artigo lá. E essas cartas, nada mais, nada menos, são do que as cartas de Kardec, enviadas por Kardec à sua esposa Amélie Baudin, quando ele estava, então, no seu retiro, na sua cabana, em Saint-Adresse, em Paris, recluso, sozinho, para elaborar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos conhecer um pouquinho mais de Kardec, a sua delicadeza, a sua educação e o seu amor para com essa esposa? Rapidamente, para entendermos essa origem, como que foi feita essa obra? Então nós temos aqui uma imagem da praia lá de Saint-Adresse, é uma pintura. E aqui passo a ler, porque senão ficaria muito longo, né? Colocando no slide. Então a primeira carta, ela foi escrita no dia 6 de setembro de 1863. Ele diz assim: minha cara Amélia, vejam os detalhes. Alegra-me a presteza com que me escrevestes, apesar das ocupações que por certo entregavas naquele dia. Eu não estava inquieto, porque sei que os espíritos bons nos protegem, e contente fiquei por saber da tua chegada sem contratempos. Mais à frente ele vai dizer: no mesmo dia fui levar as tuas recomendações à senhora Follon e Mambarel, as quais te agradecem. Uma carta, né, gente? Almocei e no momento de partir caiu um aguaceiro que me obrigou a tomar uma condução. Era o prenúncio de uma horrível tempestade. Não se pode fazer ideia do barulho ensurdecedor que se seguiu o dia inteiro e a noite. Barulho de despertar os mortos, e com mais razão os vivos. Olha o humor. Começo a me acostumar com os abalos da minha cabana. Aí ele vai falar assim, mais à frente ele diz assim: eu ficaria muito contente se Erasto, a verdade, ele chamava a verdade, o Espírito de Verdade, ou qualquer outro espírito bom houvesse por bem me darem uma comunicação em meu retiro. Aí ele solicita, e depois a mensagem vem, né? À exceção do bom e do mau tempo, as novidades são muito restritas no que me respeita. Razão porque encerro minha carta dizendo-te: estou bem de saúde e trabalhando sempre. Amém. A tempestade parece acalmar-se um pouco, o sol aparece, mas o horizonte ainda está carregado de nuvens de mau augúrio. Adeus, cara minha. Eu te abraço de todo o coração, rogando-te que me escrevas muitas vezes e recomendo-te que te cuides. Assinado, Rivaí. Na segunda carta, dia 11 de setembro de 1863, Kardec aprofunda: minha cara Amélia, recebi ontem a tua carta, que me deu muito prazer, porque eu esperava com impaciência. Surpreendeu-me por não tê-la recebido mais cedo. Aí mais à frente ele diz assim, ele vai falar sobre a questão dos faróis lá que ele foi visitar, e diz assim: adeus, cara Amélia, o tempo de meu retiro chega ao fim.
e logo poderei te abraçar. Todo teu, Allan Kardec. Não me esqueças junto de ninguém. Esse é Kardec. E na carta seguinte, para nós finalizarmos esse mergulho na intimidade de Kardec, alguns dias depois, na terça-feira, dia 15 de setembro de 1863, Kardec diz assim: quando a viúva, estavam falando de um senhor que havia desencarnado, e tinha a viúva, ele diz assim: quanto à viúva, tu sabes que o senhor Preverte me entregou 200 francos para as boas ações. Podes, pois, lançar mão de uma parte deles para ajudá-la. Olha o cuidado de Kardec. Esse dinheiro não pode ter melhor emprego. Ele fala assim: então, Amélie, tu não me falas da tua saúde, o que me faz presumir que é boa. Entretanto, eu ficaria mais contente se dela estivesse uma certeza mais positiva. Quanto a mim, estou muito bem. Os últimos banhos que tomei... Que banhos é esse? Vamos descobrir. Últimos banhos que tomei fortificaram-me de maneira notável. Já não tenho aquela fraqueza nas pernas que sentia há muito tempo e pude comprová-lo domingo. Olha a intimidade. O tempo estava magnífico e fui tomado por uma preguiça, ou seja, trabalhei muito pouco. Após um banho, fiz um longo passeio marítimo no pequeno barco à vela, no banho-mar. Embora o mar estivesse calmo, pensei que não terias me acompanhado naquela casquinha de nós, o barquinho pequeno, né? Aí diz assim: à tarde fiz uma excursão à beira do mar, sobre os rochedos desmoronados que formam um promontório situado abaixo dos sinais e dos faróis. Depois subi desde o nível do mar até o pequeno vale que precede os sinais, escalando os rochedos e as falécias. E, coisa extraordinária, de modo algum me senti ofegante e nem sufocado, como em geral acontece quando subo em uma simples escada. Não sabia disso, Kardec? Voltei para a capela de Nossa Senhora das Ondas e desci novamente ao mar para jantar no Parque das Ostras. Cheguei em casa às 7h30. Estava um pouco fatigado, me deitei e dormi até às 8 horas da manhã. Ele dá um relato todo para a esposa, né? É adorável. E aí ele finaliza então, dizendo, e aqui é a inspiração que veio: o mar sem fim é para mim aqui uma grande distração. Todo dia constato sua beleza. Não há um único ponto no horizonte que eu não o explore. Daí saindo observações interessantes, que observações, hein? Interessantes e instrutivas que me levam a meditar. Pois tudo é instrução para quem quer refletir. Domingo próximo será meu último domingo aqui. Terá uma pequena reunião espírita na casa do Sr. Podilha. E aí depois ele se despede, dizendo: adeus, cara Amélie, teu muito dedicado Allan Kardec. Mergulhamos um pouquinho então na intimidade de Kardec para compreendermos aquele ambiente em que ele se encontrava, naquele retiro espiritual, naquela cabaninha à beira do mar, recluso durante meses, para elaborar essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai trazer, tem todo o material, mas vai trazer também uma nota na obra, em obras póstumas, que ele fala: solicitara para mim uma comunicação sobre o assunto qualquer, e depois o Espírito de Verdade o responde, né? Nós vamos passar aqui que o tema é longo. Ele diz assim: já tratamos contigo das questões incidentes do momento, isto é, das questões religiosas. O Espírito de Verdade te falou, aqui o outro Espírito está falando com ele,
falou das rebeliões que já se levantam na hora presente. São necessárias essas hostilidades para manter desperta a atenção dos homens, que tão facilmente se deixam desviar de um assunto sério. Aos soldados que combatem pela causa, incessantemente se juntarão combatentes novos, cujas palavras e escritos hão de causar sensação e levarão à perturbação e à confusão as fileiras dos adversários. O que nós podemos tirar disso? Kardec tinha uma assessoria jurídica, uma assessoria de gestão diante dessa obra. Materialmente, Kardec estava sozinho naquela cabana. Espiritualmente, Kardec estava repleto de muitos companheiros e amigos dessa pleiade do Espírito de Verdade. Essa obra é da espiritualidade. E que participaram ativamente. Depois ele se despede na mensagem. Aí nós temos então, na Revista Espírita, no dia 15 de abril de 1864, então, repassando, Kardec elaborou a obra ao longo de 1863, no seu retiro, através das cartas e comunicações. E então, no dia 15 de abril, é publicada essa obra em Paris, na França, e exatamente como está, é o que aparece na Revista Espírita de abril de 1864. Dizia bibliografia, à venda, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo. A nossa obra, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, completou este ano 161 anos. Uma obra recente, muito nova, e que já fez tamanha transformação ao redor do mundo. E ainda tem muito a se fazer. Ele foi em abril. Agosto de 1864, e aqui nós vamos ver uma particularidade de Kardec, revisando, atualizando as suas obras, incessantemente. Em agosto de 1864, Kardec, então, anuncia um suplemento aos capítulos das preces. Alguém envia uma carta para Kardec, dizendo que sentiu muita falta de uma prece que fosse a prece da manhã e a prece da noite. Não tinha. Não tinha. E o que Kardec faz? Não faz. E explica por que não faz. Né? Ele disse, mas, assim, repassando, né? Ele diz assim, é necessário que essa oração matinal, essa oração ao acordar e ao deitar, ao dormir, seja do coração. Isso nós deixamos por conta de cada um. Aqui estamos ensinando a doutrina em si. Por isso dos modelos de prece. E aí Kardec, então, aumenta e atualiza a coletânea de preces espíritas que está no capítulo 28. Então, são anúncios através da Revista Espírita que se utilizava para isso. E em novembro de 65, Kardec coloca uma nota lá na Revista Espírita. Notas bibliográficas. No prelo, para aparecer em alguns dias, só que foi aparecer em 1866. Né? Então, passou novembro, dezembro, virou o ano, e aí foi publicado o quê? A terceira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora já com o nome O Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma edição revista, corrigida e modificada. É a nossa edição que nós temos hoje, a definitiva. A partir dali, Kardec não modifica mais. Então, o codificador veio atualizando o seu trabalho, veio revisando. Aos poucos nós vamos juntando, né, algumas características do codificador, desse trabalhador incansável. Vamos aos dados da obra. Essa obra, então, ela possui, na sua introdução, ela é dividida em 4 partes, que vai falar sobre o objetivo da obra. Então, nós temos o objetivo da obra, a segunda parte, a autoridade da doutrina espírita, as notícias históricas, e a quarta parte vai falar sobre Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Vamos passando, que são dados, tá? Os capítulos, a obra é dividida em 28 capítulos,
um versículo ou uma passagem bíblica, e muitas vezes até mais de uma, duas ou três, para aquele capítulo, para ser abordado, aos comentários de Kardec, às instruções dos Espíritos em cada capítulo, e em alguns capítulos Kardec ainda acrescenta observações e notas de especialistas sobre o assunto. Citações bíblicas. Kardec se debruçou não sobre tudo, não era necessário estudar tudo, mas as máximas do Cristo, as máximas morais, não é? Então Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo 73 citações de Mateus, 30 de Lucas, 18 de Marcos, 8 de João, Evangelho de João, 2 de Atos dos Apóstolos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, além de analisar muitos textos, são 12 textos do Antigo Testamento, totalizando 155 citações bíblicas nessa obra. Que trabalho! Detalhe, sem internet, viu? Sem busca no Word ali para pesquisar por palavra. E não erra uma citação, conforme o Livro dos Espíritos na questão e tal. Não erra uma. Era de lá para cá. Ah, sim. E era revisada, né? Era revisada. Nós vamos encontrar 100 mensagens dos Espíritos, nas instruções dos Espíritos nessa obra. 100 mensagens. Kardec não colocou o nome do médium, isso é interessante. Esse nome do médium ele consta somente na Revista Espírita. Se você procurar lá você vai encontrar o nome do médium dessas mensagens, das instruções dos Espíritos. Detalhe, as mensagens que constam no Evangelho segundo o Espiritismo não estão na sua totalidade, são uma parte. Kardec a resumiu, suprimiu. Aí a importância de nós estudarmos a Revista Espírita, que é todo um cabedal de experiências, de troca de informações. A Revista Espírita. As mensagens foram incluídas no Evangelho segundo o Espiritismo, são de vários lugares e médiuns, as mensagens não estão na sua íntegra. Kardec se utilizou de consultores muitas vezes em determinados temas. Alguns espíritos que assinaram as mensagens. Destacamos aqui Lacordaire, São Luís, o Espírito de Verdade, João o Evangelista, Paulo, o apóstolo Paulo, Erasto, discípulo de Paulo. Vejam que, de alguma forma, Paulo participou ativamente também na elaboração dessa obra, né? E que tradução foi utilizada por Kardec? Naquela época, na França, a Bíblia mais difundida, a tradução mais difundida, era a de Le Mestre de Sacy, ou de Sacy, também conhecida como a Bíblia de Port-Royal, ou Bíblia de Sacy. Vai falar um pouquinho sobre quem foi ele, filósofo, teólogo, grande estudioso das religiões. Na verdade, essa tradução começou a ser elaborada pelo seu irmão, mas que não concluiu, e aí Sacy retomou o trabalho e concluiu. E aí nós entramos na estrutura. Nós vimos que os tempos são chegados, nós vimos que Kardec se debruçou sobre esse trabalho, nós estudamos um pouco sobre a sua origem, como foi elaborada, entramos um pouquinho na intimidade diária de Kardec para a elaboração dessa obra, e agora nós veremos a sua estrutura. Isso é uma tentativa, tá, gente? A sua sequência. Qual foi a estrutura, qual foi o critério utilizado por Kardec? Então Kardec começa pelo prefácio, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com o imenso exército, né? São chegados os tempos. E aí Kardec apresenta-nos uma base. Que base é essa? O que nós queremos, de onde nós viemos? Depois em seguida as premissas fundamentais, nós vamos aprofundar. Então nós temos o prefácio, a base, a redenção individual, como nós estamos, o auxílio, como nós podemos proceder, o ideal a atingir, os desafios individuais,
a consequência, o alvo disso tudo? Vamos aprofundar. A redenção coletiva. E aqui é complicado, né? A redenção coletiva, os desafios, as nossas dificuldades, a nossa diretriz, a trajetória individual, embora coletivamente tenhamos que caminhar também. E a redenção final, a união da criatura com o Criador. Vamos lá? Preparados? Então, análise da estrutura. A base, o que nós queremos, de onde nós viemos. Aqui é a verdade. Quando nós tomamos contato com esse conteúdo, com esse conhecimento, nós nos deparamos com a verdade. Só guardem esse nome, a verdade. O que nós vamos estudar? Logo nas premissas fundamentais. Não vim destruir a lei no capítulo 1. Que lei? A lei de Moisés. Mas principalmente a lei natural dos 10 mandamentos. O meu reino não é deste mundo. Mas que mundo é? Que reino é esse? O plano espiritual, nas suas diferentes esferas espirituais. Há muitas moradas na casa de meu pai, no capítulo 3. Que moradas é essa? A pluralidade dos mundos habitados. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação. Então nós temos a base. Essa é a base que, se bem compreendida, mas sobretudo bem sentida, como nos ensina Kardec, lá no capítulo que vai falar sobre os caracteres do homem de bem, nós compreenderemos essa verdade. Na questão 170 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Vejam a sutileza. Resposta: espírito bem-aventurado, espírito puro. Bem-aventurado. Por que os espíritos utilizaram esse termo? Espírito bem-aventurado? Onde estão as descrições de bem-aventurados? No Evangelho de Mateus, capítulo 5. Então, Kardec, a partir dessa resposta, ele passa a fazer essa análise das bem-aventuranças que estão destinadas. E Kardec destina, inclusive, 5 capítulos para as bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo. O caminho. Que caminho? A redenção individual, que vai do capítulo 5 até o capítulo 17. E do que trata esses capítulos? Esses capítulos vão tratar de temas tão importantes para a nossa individualidade, para nós atingirmos essa bem-aventurança, nos tornarmos, melhor dizendo, bem-aventurados. Como nós estamos no momento? Aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Porque nos perdemos na materialidade, na ânsia de ter e na ânsia de poder. É o nosso estado atual de espíritos encarnados. Qual é a virtude que nós precisamos exercitar diante dessa bem-aventurança? A resignação, diante das dificuldades, diante dos abalos que a vida nos proporciona. O auxílio, como podemos proceder? Capítulo 6, o Cristo Consolador. O ideal a atingir: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os brandos e pacíficos, e bem-aventurados os misericordiosos. Virtudes a serem adquiridas: humildade, pureza, mansuetude, brandura, misericórdia. Está indo muito rápido? Quem são os bem-aventurados? Bem-aventurados são os espíritos que já estão em uma condição favorável para a mudança. Somos nós, predispostos para atingir a perfeição espiritual. Nós somos bem-aventurados, já estamos predispostos a essa mudança. É a nós que essa mensagem se destina. Bem-aventurados são os felizes sobre o aspecto espiritual. Eu nem sabia que passava sobre isso.
nós estamos vendo aqui? As virtudes anunciadas por Jesus nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, e todas elas se encadeando com a justiça, com a caridade, nos proporcionando nos tornarmos bem-aventurados para encontrarmos esse reino dos céus dentro do nosso coração mas para isso é necessário perseverança para atingirmos essa felicidade. E Kardec estudou isso tudo. E ele segue. Os desafios individuais, no capítulo 11, quais são esses desafios individuais? Amar ao próximo como a si mesmo, mas aí nós não amamos nem a nós mesmos, então se torna bem difícil amar o próximo. Amar aos vossos inimigos, e agora está falando bobagem. Amar aos vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, honrai o vosso pai e a vossa mãe, coisa bem rara hoje em dia. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, fora da caridade não há salvação. Essa é uma frase fenomenal de Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não conseguimos, não podemos servir a materialidade e ao mesmo tempo a espiritualidade de forma integral. Chega um momento que é necessário decisão, mas equilíbrio também. Equilíbrio também. Só que estamos encarnados por um motivo e precisamos agradecer essa encarnação. Há uma música que diz assim: sou humano demais para compreender. Somos humanos. É necessário viver a materialidade, mas sem se apegar a ela, exercitando essas virtudes. E a consequência disso tudo? Esse exercício dessas virtudes, sede perfeitos. Esse é o alvo. Vejam como Kardec foi encadeando cada um dos temas de forma inteligível para que possamos exercitar. E a redenção coletiva? Essa está bem perto, né? Redenção coletiva. Vai do capítulo 18 ao capítulo 26. Quais são esses desafios coletivos? As nossas dificuldades. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Diante de uma tarefa que somos chamados, na casa espírita, nós dizemos: não, isso não é para mim, não consigo fazer, não, eu ainda estou estudando. Nem uma folha de uma árvore cai sem que Deus permita. E o Chico resumia dizendo: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Se o serviço apareceu, é para você, não é para outro, é para você. Assuma. A fé transporta montanha. Que montanha? As nossas dificuldades. O Espírito de Verdade não disse para Kardec que a tua fé é daquelas que transporta montanhas e caminha sobre as águas? Uma fé robusta, uma fé raciocinada. Os trabalhadores da última hora, e muitas vezes nós costumamos dizer: nós somos os trabalhadores da última hora. Está trabalhando? Não vou falar nada. Não separareis, haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso haverá sim, e há bastante. E na maioria das vezes, nas mais diversas instituições religiosas espalhadas pelo mundo, nós vemos que o dogmatismo e os pareceres, o simbolismo fala muito mais alto do que a mensagem pura do Evangelho. E não nos enganemos, o Evangelho de Jesus não é livro, não é algo que está escrito, é vida, é vivência, é o amor, o perdão, a resignação, a paciência, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não separeis o que Deus juntou. O capítulo da estranha moral, bem interessante. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Se você já está com a possibilidade de espargir essa luz, de alguma forma, um pouquinho de luz você já recolheu através do conhecimento, mas sobretudo sobre os sentimentos, passe à frente. Ilumine aquele que também necessita. Não vamos esconder isso. E aqui nós estamos falando sobre a vida, nós falamos sobre a verdade, sobre o caminho, sobre a vida.
E ele segue: a nossa diretriz, a nossa trajetória individual. Buscai e achareis. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebereis. E a redenção final? A redenção final é o auxílio para a trajetória individual. Pedi e obtereis, e a coletânea de preces espíritas. Então, aqui nos últimos 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a união da criatura com o Criador. Há um encadeamento lógico preciso de todos os capítulos desta obra. Esta obra não foi escrita por uma mente somente. É um trabalho, um esforço coletivo da espiritualidade com Kardec. Uma tentativa de nos mostrar de forma objetiva como nós alcançamos aquela felicidade que estava no topo. Mas é necessário não achar essa chave só bonita. É necessário trabalhar. É necessário colocar em prática. Lá em casa, lá no trabalho com um colega difícil, com o meu filho, com a minha filha que está entrando naquela fase da rebeldia da adolescência, com a nora, com a sogra. Colocar em prática. Não é mudar o mundo, não é ir lá e mudar as ideias do presidente e tal. Não. É dentro da gente, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da casa espírita. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Amai-vos o primeiro. Instruí-vos o segundo. Então nós temos a base, que é a verdade. Logo no princípio dessa obra. Nós temos a redenção individual, que é o caminho. E ela é individual. É individual. Nós temos a redenção coletiva, que é a nossa vida. Nós só avançaremos de forma coletiva. Não nos enganemos. Você não vai crescer sozinho. Vai ser necessário dar a mão para o que está ao lado. E aí a metáfora da escada. Se você subir muitos degraus, você vai ficar sozinho. É necessário descer para alcançar a mão, estender a mão e puxar aquele que está junto com você. E só assim nós seremos felizes. Não há aquela história de que uma mãe no plano espiritual, que já alcançou alta envergadura espiritual, só estará em paz consigo se os seus filhos aqui encarnados estiverem bem? Enquanto isso não acontecer, ela não vai ficar em paz. Ela vai pedir para voltar, para ajudar esses filhos. Temos aí um exemplo de Alcione no livro Renúncia. Sem necessidade nenhuma de reencarnar. Mas solicita por aquele que ainda estava muito falido. E aí nós temos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. É baseado nessa fala que Kardec elabora a estrutura de o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é eu que estou falando. Esse estudo foi realizado pela Federação Espírita Brasileira, junto ao grupo do Ser, do Haroldo. Então, são pessoas dedicadas que se debruçam sobre o estudo. Tá? Então, se deduziu de forma muito sucinta que Kardec se utiliza do roteiro desta passagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque era necessário um caminho para que nós realmente alcancemos a nossa evolução necessária, né? Um caminho. Para isso nós possuímos, somos detentores da verdade, de todo o conhecimento, de todas as máximas, para alcançarmos que vida? A vida eterna. E pode soar um pouco bíblico demais esse termo, vida eterna, mas quando nós falamos sobre vida eterna, estamos falando sobre a situação de espírito puro, espírito perfeito, que não mais possui a necessidade de reencarnar. Através do professor, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E Kardec percebeu isso e se debruçou sobre os estudos para nos trazer de forma inteligível e objetiva
os ensinos. E aqui, com um avanço extraordinário de 30 minutos que eu achei que eu ia passar, trago uma fala, uma conversa de Paulo e Barnabé no livro Paulo e Estevão. A importância de nós conhecermos e praticarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Como assim? Mas eles falaram há quase 2000 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo nem existia, veio agora no século XIX, 1864, sua publicação. Querem ver? Tudo está encadeado. Ele diz assim, Paulo diz assim: poderemos atender a muitos doentes. E essa é a mensagem para a doutrina espírita, para o movimento espírita. Podemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes. Mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Não poderá ser esquecido. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Fala alguma coisa? A iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e de sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria, na enfermidade mais longa, um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Olha a mensagem, olha a fala de Paulo há quase 2000 anos, perfeitamente alinhado com a doutrina espírita. Entendem o porquê também de Paulo participar da codificação? Nós temos mensagem de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Grandes mentes se ocuparam desta obra, que vertia do alto. Não era uma obra simplesmente material. Se me amardes, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, outro Paráclito, a fim de que esteja para sempre convosco. Evangelho de João. Conhece? Não tenhamos dúvida que Kardec era alguém sério, mas ao mesmo tempo amoroso com a sua esposa, da forma como nós também, todos os homens devem ser. As mulheres também têm que ser amorosas com os maridos, não fica a dica. Abrir esse parênteses aqui, né? É bom, ok. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa séria, um estudioso. Aquele papo que já escutamos de que Kardec era machista, que machista? Que isso? Um perfeito gentleman, não é? Como nós dizemos. Alegre, brincalhão, sério quando precisa ser. Esse é o Kardec. Essa é a obra que nós tínhamos então para apresentação nesse dia, né? E aí nós temos um tempinho. Eu acelerei com medo de não dar tempo, foram 53 slides, né? Mas qualquer pergunta que tiver pode fazer para a Dani, professor Edir. A doutora Edir disse que está de licença. Vamos participar?
que vocês acham sobre essa obra? Difícil de estudar essa obra ou não? Qual a parte do Evangelho que nós temos mais dificuldade? O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo da estranha moral? Interessantíssimo. Né? Qual a outra parte? As notícias históricas. Acho maçante. Ali é difícil. Sempre pulo aquela parte. Ou o último capítulo, as coletâneas de preces espíritas. O que é realmente essa coletânea? O que é? Vejamos. Se no capítulo 27, que agora vamos utilizar da aula da semana, né? Porque a gente tem que aproveitar, né? No capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar sobre o de obtereis, ensinando-nos o valor da prece, ensinando-nos de que toda prece precisa ser inteligível, mas ao mesmo tempo precisa ter um impulso da vontade, do sentimento, sem palavras excessivas. Ok. E aí Kardec nos apresenta inúmeros modelos de preces espíritas. É o maior capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Qual é o detalhe? Nós temos prece por aquele que acaba de desencarnar, temos preces por nós, preces pelo outro, vários tipos de preces. Por quê? São modelos? Não são modelos para serem copiados, são modelos para nós despertarmos. E a coletânea pode utilizar como modelo, não tem problema nenhum. A questão é que a coletânea das preces espíritas, elas são um resumo da doutrina espírita. Um resumo bem completo de todo o ensino da doutrina espírita. Ensinado de uma outra forma pedagógica. Porque Kardec, antes de trazer cada uma dos modelos de preces, ele explica. E é uma explicação extraordinária. Extraordinária. Então nós temos ali todo um cabedal de informações, desde a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, o porquê orar por aquele que desencarna. Ele faz toda uma retomada de conteúdos abordados no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e também no Céu e Inferno. Então, nós, no Movimento Espírita, não temos esse costume de nos debruçarmos diante de estudarmos essas preces elaboradas por Kardec, mas elas são um resumo de toda a doutrina. Inclusive, costuma-se dizer que se nós perdêssemos a codificação, as 5 obras básicas, se nós perdêssemos as 5 obras básicas e as demais obras subsidiárias, tanto de Kardec como também de outros expoentes da doutrina espírita, mas não tivéssemos somente a coletânea das preces espíritas, não teríamos perdido nada, porque o conteúdo está todo ali. Esta fala, novamente, não é minha, é de Haroldo Dutra Dias e de Simão Pedro de Lima. Então, nós vamos percebendo aos poucos o quanto nós precisamos avançar em conhecimento, é claro, mas sobretudo sobre sentimentos. Esta obra é uma obra grandiosa que nos ilumina a nossa consciência. Aquele que não tem contato nenhum com a doutrina espírita, se depara com essa obra e começa a ler de forma metódica, com critério, começa de forma do começo ao fim da obra, chegará no final desta obra, não vamos dizer que convencido, né? Porque depende de toda uma caminhada, mas terá compreendido o objetivo da doutrina espírita. E a que veio o Espiritismo? A doutrina dos Espíritos. E aqui também é importante salientar, a doutrina é dos Espíritos, não é dos Espíritas. E nós temos espíritos que não são espíritas. Emmanuel tem até uma mensagem curiosa, que ele fala dos espíritos espíritas e dos espíritos não espíritas, né?
Então é importante que a gente perceba esses detalhes, o quanto precisamos avançar em estudos. E como colocar em prática todo esse ensino? Porque é todo um ensino desta obra grandiosa. E aqui vamos recorrer a Abigail. A Abigail, quando Saulo já está abandonado por todos, pela família e pelos amigos, encontra-se numa certa tardinha noite, numa gruta, desfalecendo, meio alucinando ou não, poucos o sabem, mas ele olha em direção à porta da gruta e ele avista Abigail, a sua bem-amada que havia desencarnado e, segundo julgava ele, por culpa de Ananias, a quem ele foi perseguir, prender e matar em Damasco. Aí a história nós já conhecemos. Saulo cai do cavalo, avista aquele clarão, fica cego. Ananias, dias depois, vai lá, impõe as mãos sobre os olhos de Saulo, escamas caem dos seus olhos, Paulo passa a enxergar e aí assume todo o seu trabalho. Mas antes disso, foi necessário uma coisinha, e passa despercebido por todos nós. Quando Saulo, de joelhos no chão daquele deserto, às portas de Damasco, avista aquele clarão e escuta a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É como se uma bomba atômica tivesse caído sobre Paulo. E que Paulo fala? Se fosse eu, o que falaria? Ia gaguejar? Não sei nem o que falar. Paulo, esse espírito que errou o alvo, mas se levantou. Na mesma encarnação, ele levanta os olhos naquele clarão, ele pergunta, né? Quem és? Que diálogo, hein? Quem és? Ele diz: sou Jesus, a quem tu persegues. E aí ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Simples assim. Quantas vezes nós caímos do nosso cavalo no dia a dia e ficamos caídos? Não aceitamos a lei divina, as determinações da lei divina. A lei está escrita, ela é perfeita, nós nos desviamos dessa lei. Se não for agora, como o professor Edith bem nos ensina nas suas explanações, se não foi agora o motivo, a origem está no passado. Nós vamos pagando em pequenas parcelas, né? Então, a questão da resignação. Levante e trabalhe. E aí vem Abigail. Paulo então começa a se exclamar: tá difícil mesmo, todo mundo me abandonou, a coisa não tá fácil, não tem nem casa para morar, para ficar, para dormir, tô com fome, tá ruim mesmo. Começa a reclamar. Abigail olha com aquele olhar amoroso, ali materializada, na porta daquela gruta, e diz: Paulo, ama. E ele segue as suas exclamações e ela diz: trabalha. E ele segue a reclamação, espera. E aí ele se cala. E ela conclui: perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Eis o roteiro para todos nós no movimento espírita. Ama a todos, trabalha incessantemente pelo bem, pela tarefa assumida. Ama, trabalha e espera. Não é no nosso tempo que nós queremos. Não é quando nós queremos e da forma como nós queremos. É como está planejado e como é necessário, da forma que seja necessário. Ama, trabalha, espera e perdoa. O perdão. O perdão, ele começa com esse prefixo per, porque é o máximo. É o máximo do amor que nós podemos dar. O perdão, ele vai acima do amor. Acima. Porque amar, muitas vezes, é fácil. Por palavras, por sentimentos. Mas perdoar. Já tiveram a oportunidade de perdoar um amigo?
Perdoar um amigo após 10 anos de mágoa, nós tomamos essa mágoa e queremos que o outro passe mal. Mas a mágoa foi eu que tomei. Não é? Essa má água. Então, a satisfação de perdoar é o que Divaldo falava. Perdoe. Se o outro não te perdoar, o problema não é teu. Perdoe você. E se liberta, porque aquele que perdoa, se liberta. Ama, trabalha, espera e perdoa. Eis o roteiro de iluminação para todos nós na nossa vida prática. E se ainda assim nós não conseguirmos, peguemos o Evangelho segundo o Espiritismo, nos debrucemos sobre ele, vamos estudar essa grandiosa obra. Kardec se debruçou sobre essa obra, sobre o seu, criou tudo de uma forma metódica, um método, de uma forma inteligível e objetiva, para que compreendamos a lei divina, a lei de Deus que está na nossa consciência, para nos relembrar, para nos conectarmos novamente a Deus e a espiritualidade, saindo da obscuridade do nevoeiro que a materialidade nos coloca. Mas a culpa não é da materialidade, a culpa é nossa, da nossa inconstância no dia a dia. Nós já sabemos o que precisamos fazer, agora basta caminhar. Acho que é isso. Eu nem sei o que eu falei. Agora está faltando o quê? Conhecer tudo. Deu uma palhinha pra gente. Agora está faltando a gente estudar isso tudo, né? Estudar. E, sim, claro. Mais a prática do que o estudo. Mais a prática do estudo. É a questão que Alcione nos traz. Para nós bem compreendermos as máximas, né? E vamos trazer para a doutrina espírita. É necessário conhecer. Aí, Patrícia, ajuda. Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Não basta só conhecer. É importantíssimo. Precisamos conhecer. Precisamos nos aprofundarmos nos assuntos. Não somente de uma leitura vaga e rápida das obras básicas. É necessário pegarmos a obra, o livro dos médiuns, por exemplo, riquíssimo, e lermos de forma pausada, com calma, de forma a meditar sobre esses ensinos. Então, conhecer, meditar, fazer uma reflexão sobre ele, sobre os temas, né? E de preferência em grupo, porque aí nós crescemos. Conhecer, meditar, sentir. Se nós não sentirmos, não vamos vivenciar. É necessário sentir para colocar, entronizar isso na nossa vida. Conhecer, meditar, sentir e viver, vivenciar. Eis os roteiros. Ama, trabalha, espera e perdoa. Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Eis o convite que Kardec nos faz. E nós temos um estudo do Evangelho Rede Vivo, né? A casa oferece esse estudo do Evangelho Rede Vivo, que é maravilhoso, que tem proporcionado essas reflexões na segunda-feira, 20 horas, e que pode entrar, né, Guilherme? Sim, como estudo também do aprendiz do Evangelho, a necessidade de nós implantarmos na nossa casa o estudo, por exemplo, do livro dos médiuns, né? E termos um estudo permanente das obras básicas, muito necessário. Nós estamos no movimento espírita e não estudamos as obras básicas, né? São básicas. E quando nós nos debruçamos sobre a revista espírita e nós vimos grandes coisas, assim, assuntos que nós nunca vimos, né? Essas 3 cartas publicadas no Reformador. Quem que leu o Reformador da Fé? Valiosíssimas os artigos, né? Articulistas muito bem preparados. Então nós temos todo um cabedal de informação, de ferramentas para nos auxiliar. E não vamos nos enganar. O Haroldo que diz, não nos enganemos, eu não quero copiar. Mas
não vamos nos enganar, né? Esses conhecimentos vão nos incomodar. Ai, agora, por que ele fala isso, né? Raul Teixeira tem aquela grandiosa fala, né? A doutrina espírita não é para quem quer. Ah, mas eu achei tão bonito. Não, não é para quem quer. É para quem precisa. Eu preciso. É para quem precisa e para quem aguenta. Aí vem a sogra da gente e diz assim: o que tu faz lá na União? É quando a gente fala uma fala assim, né, meio torta dentro de casa, né? Sem querer, né? O que tu faz lá na União? Na hora da prova tirar zero. Estuda. Aí vamos fazer, agora vamos fazer a prova, né? Mas aí tirou zero, só um pouquinho. Mas essa é a grande beleza. Novas oportunidades, incessantemente, todos os dias. Eu teria essa oportunidade com a Karina, teria essa oportunidade com o Carlos, com a Patrícia, com o professor Edico, com a Ana, com o Paulo. Se eu brigar com a Rosane, eu teria a oportunidade de, no outro dia, ela também chegar em mim e dizer: tu tá bem, fique sabendo que tu tá doente, me dá um abraço. Se eu entrar em desavença com a Verinha e ela for: não, eu não arredo o meu pé, eu que estou certa, né? Pô, Verinha, ela toda. Mas aí eu chego e digo: não, minha irmã, minha amiga, não é por aí. Vamos fazer um trabalho juntos. É o diálogo que faz toda a diferença na nossa vida. Lá dentro de casa com a esposa e com o esposo também, viu? Fica a dica. Diálogo. Menos grito, principalmente com os filhos. Mais diálogo. É isso. Muito obrigado.